Bom dia, a paz de Cristo. Vim aqui hoje de novo, né, trazer uma meditação para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração, tá? Vamos ler, eu vou ler aqui em Atos 8, do versículo 3 ao versículo 8. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eu amo o livro de Atos. Amo, porque o livro de Atos é tudo que eles fizeram. Os atos, o nome já está dizendo, Atos dos Apóstolos, né? Então, aqui descreve tudo o que eles fizeram. E assim, eu tenho, sabe, eu já li muitas vezes o livro de Atos, e todas as vezes que eu leio, eu fico mais encantada ainda. Esse trecho aqui que a gente leu aqui do capítulo 8, a partir do 3 ao 8, me chamou muita atenção, né? Porque esse aqui foi um momento no qual eles... foi logo após a morte de Estevão, né? O capítulo anterior, capítulo 7... A gente vê a história, Estevão, né, quando ele foi apedrejado, ele estava sendo perseguido, né, a igreja estava sendo perseguida e assolada, né, como a gente leu aqui no versículo 13, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, nesse momento, foi um momento muito difícil, né, a igreja ela tinha sido dispersa, né, para aquelas regiões, né? Andava disperso por toda parte anunciando a palavra. Então a igreja ela estava espalhada. Eles não se intimidaram com a perseguição, muito pelo contrário. Quando a gente começa a ler mesmo e vai prestando atenção, são muitas pessoas. Foi onde a igreja cresceu, né? Foi o momento que a igreja cresceu, foi nesse momento de perseguição. E Estevão, o que Estevão fala lá no capítulo 7, ele faz como que eu vou dizer? Ele faz um apanhado, né, de Êxodo 7, né? Ele fala tudo o que aconteceu e vem falando lá de José, e quando José foi para o Egito, e não sei o quê, e vai falando dos profetas que foram mortos, e fala muitas coisas, né? E ele está, na verdade, ali, quando a gente começa a ler o capítulo 7, ele está bem dizendo, profetizando o que iria acontecer ali. Ele sabia no final, que dá para perceber que ele percebia que iam matar ele, que iam fazer com ele o que fizeram no passado com os profetas, tal. Só que isso assim foi algo assim muito impulsionou a igreja, né? E quando a gente lê aqui, olha, no versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso trouxe encorajamento para eles. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, porque o Filipe começou a fazer muitos sinais, expulsar demônios, diz que os demônios saíam das pessoas aos gritos. Isso fazia com que as pessoas quisessem ouvir o que Filipe falava, né? E a gente sabe que nesse momento muitas pessoas se converteram. Só que assim, o que me chamou mesmo a atenção foi o versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Quando a gente para pensar, o povo, eles estavam sofrendo, né? Familiares estava sendo jogado na prisão, porque está dizendo o texto aqui, né? Saulo arrastava homens e mulheres e jogava na prisão. Essas pessoas naturalmente apanhavam muito, né? E no entanto, eles não tiveram medo, né? E tinha alegria. Aí você pensa, como assim? Como que as pessoas podem estar alegres no meio
de algo tão terrível. Aí a gente pensa que isso aconteceu só lá no passado, né? Mas hoje também acontece, não dessa forma, né? Mas assim, muitas vezes quando nós nos dispomos a falar, quando nós dispomos a obedecer a palavra de Deus, a fazer aquilo que Deus quer que você faça, nós somos perseguidos, não dessa maneira, mas nós somos perseguidos, nós somos rejeitados, as pessoas olham para a gente com desdém, com olhos, sabe, meio que atravessado, mas isso tem que ser um motivo para nos impulsionar, né? A gente não pode deixar isso nos parar, muito pelo contrário, porque quando você percebe que você está sendo rejeitado, é aí que você tem que pensar, não, eu estou fazendo a coisa certa, porque se eu não estivesse fazendo a coisa certa, eu seria aceita. Jesus falou sobre isso, né? E os discípulos também, nos capítulos anteriores, se a gente for ler, quando eles foram pegos, né, colocados na prisão, e depois os poderosos, né, digamos assim, os sumos sacerdotes, prenderam eles, foram lá de manhã buscar eles já tinham saído milagrosamente, né, estavam no templo pregando, eles foram trazidos à presença deles, e eles surraram eles e deram advertência: vocês não falem nesse nome. E pergunta para eles, por que vocês, com que autoridade vocês estão falando isso? Com que poder vocês estão falando isso? E eles respondem para eles, julgue entre vocês se devemos obedecer a Deus ou vocês, né? Então que nós possamos pensar dessa forma, quando nós fomos rejeitados, perseguidos, seja qualquer esfera, foi perseguido, a gente sabe, não é o homem que está nos perseguindo. O homem é apenas um instrumento para nos perseguir, para nos rejeitar. A Bíblia fala, né, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos recusados. Jesus falou sobre isso, né? E a nossa luta não é contra carne nem sangue, então não é contra pessoas. As pessoas, elas apenas são instrumentos para nos perseguir. É por isso que eles estavam alegres. Essa alegria veio do Espírito, né? Porque não é alegria humana, é uma alegria do Espírito, porque eles entenderam que eles estavam perseguidos porque Deus estava agradando. Então, todas as vezes, vamos lembrar sempre disso, todas as vezes que nós formos perseguidos, rejeitados, quando falarem mal de nós, que nós somos isso, nós somos aquilo, vamos agradecer a Deus. Eu aprendi isso de um tempo para cá. Quando eu percebo que não estou agradando, eu paro, olha. Por isso que eu gosto tanto de Atos, porque assim, me fez enxergar esse lado, né? Eu comecei a ver isso. Eu estou agradando a Deus. Se eu estou agradando a Deus, não importa. Eu não fui chamada para agradar A ou B. Eu não fui chamada para agradar homens. Eu fui chamada para agradar a Deus. E se eu estou sendo perseguida, é porque eu estou agradando a Deus. E que nessa manhã o Espírito de Deus possa nos impulsionar, possa nos encorajar, nos dando ousadia para falar, mas não para falar para afrontar ninguém, não para mostrar para pessoas que ela está me perseguindo, B e C está me perseguindo e eu estou querendo mostrar para ela que Deus está me usando. Não, é porque isso é a palavra de Deus, isso está na palavra de Deus. Nós temos aqui vários exemplos de pessoas, os discípulos quando foram chicoteados ficaram alegres, saíram regozijando, a palavra diz que eles saíram regozijando, porque eles se acharam dignos. Gente, isso é muito forte. Né? Nós não somos chicoteados na carne, mas às vezes nós somos chicoteados no nosso ego, né? No nosso, como que eu vou dizer? De querer, gente querer aparecer, querer mostrar que nós somos alguma coisa, e nós olhamos, as pessoas não querem nem nos ouvir falar. Né? Isso às vezes machuca, claro, né? Se a gente disser que não, a gente está sendo hipócrita.
mas isso é motivo de alegria, alegria no espírito, amém? Eu quero desejar uma manhã abençoada, né? E que o Espírito Santo, como eu acabei de dizer, possa nos encorajar para falar com mais ousadia da palavra de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado. Fica na paz.